Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Olha, é muito importante você se inscrever no canal, pois nós estaremos dando sequência, a respeito de todas as parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, nesse vídeo, em particular, falaremos a respeito da parábola dos trabalhadores da vinha, o que podemos aprender, qual a lição que podemos tirar para a nossa vida. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aqui embaixo, se inscreva, dê o joinha, comenta, compartilha, para que as vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. A parábola dos trabalhadores da vinha é uma das parábolas de Jesus encontrada apenas, meus irmãos, em Mateus, capítulo 20, versículo 1 em diante. Essa parábola narra a história de um homem que contrata alguns trabalhadores para trabalhar em sua vinha. O interessante é que esse homem contrata os trabalhadores em diferentes horários ao longo do dia. Consequentemente, ao final do dia, uns tinham trabalhado mais do que outros. No entanto, mesmo assim, todos foram recompensados da mesma maneira. É justamente nesse ponto que é o principal foco nesse vídeo. A parábola dos trabalhadores da vinha. Nós vamos tratar aqui. Os trabalhadores da vinha, que Jesus diz na parábola dos trabalhadores, que o reino do céu ele é semelhante a um proprietário que saiu ao raiar do dia para contratar, ou seja, trabalhadores para a sua vinha. Esse proprietário combinou com cada trabalhador que pagaria uma quantia de 1 denário pelo dia de trabalho. Feito isso, ele enviou os trabalhadores para o campo das vinhas. Por volta das 9 horas da manhã, o proprietário da vinha encontrou outros trabalhadores que estavam parados na praça do mercado. Então ele recrutou esses trabalhadores para a sua vinha e prometeu-lhe que pagaria o que fosse justo no final do dia. Depois, por volta do meio-dia e perto das 3 horas da tarde, o proprietário da vinha encontrou e recrutou outros trabalhadores que estavam ansiosos. Por isso, já quase no final do dia, às 5 horas da tarde, o proprietário da vinha encontrou mais alguns trabalhadores parados. Ele lhe perguntou por qual motivo eles estavam desocupados. Os trabalhadores responderam que ninguém havia lhe contratado. Então o proprietário enviou esses últimos trabalhadores ao trabalho em sua vinha. E ao pôr do sol, o proprietário deu ordem ao seu administrador que fizesse os pagamentos dos trabalhadores da vinha. O pagamento deveria começar pelos trabalhadores que chegaram por último. Então os trabalhadores que foram contratados em torno das 5 horas da tarde receberam 1 denário cada um deles. Com isso, os trabalhadores que haviam sido contratados primeiro pensavam que receberia mais do que 1 denário. Porém, todos eles perceberam e receberam também a mesma quantia, e isso gerou uma insatisfação neles. Eles acharam que, por terem trabalhado mais horas, deveriam receber mais. Então o proprietário da vinha respondeu que não estava sendo injusto, ele estava honrando o valor combinado e demonstrou-lhe generosidade aos demais. Além disso, ele tinha o direito de fazer o que quisesse com o seu próprio dinheiro. O contexto da parábola dos trabalhadores da vinha é importante notar, precisamos notar, irmão, o capítulo anterior em Mateus 19:16. Praticamente prepara, ou seja, um contexto para que Jesus aplique essa parábola do capítulo 20. Nele, um jovem rico perguntou a Jesus sobre o que ele precisaria fazer para conseguir vida eterna. Após a resposta de Jesus, o jovem acaba não acatando, ou seja, o conselho, e vai embora, totalmente frustrado. Simão Pedro, quando viu aquele jovem, não foi capaz de
abandonar tudo o que tinha e perguntou a Jesus o que eles, né, tinham deixado tudo o que possuíam e receberam no final das contas. Aquela pergunta provavelmente tinha uma intenção, uma intenção materialista, né? Então Jesus respondeu deixando claro que a recompensa não pode ela ser medida por nada material. Ao contrário, a recompensa se daria pela regeneração, fazendo com que os homens pecadores agora tivessem acesso ao reino do céu. E com base nesse contexto, Jesus conta a parábola dos trabalhadores da vinha. A implicação da parábola dos trabalhadores da vinha, na parábola dos trabalhadores da vinha, Jesus trata exatamente, ou seja, sobre essa questão, a questão da recompensa. A parábola começa com a seguinte frase: pois o reino do céu é como o proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Mateus 20, do 1 em diante. A palavra proprietário traduz um termo grego que literalmente significa mestre da casa ou pai de família. Esse homem saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Naquela época, as pessoas que queriam trabalhar se reunissem por volta das 6 da manhã nas praças da cidade. E esperavam, alguma oferta de trabalho para o seu dia. O proprietário de uma vinha ofereceu um denário romano como pagamento aos trabalhadores. Essa moeda era usada como um pagamento da diária de um trabalhador comum. Ao longo do dia, esse proprietário recrutou outros trabalhadores para a sua vinha. 9, 12, 15, 17 horas. É importante saber que a todos esses trabalhadores contratados, o proprietário, posteriormente, ele não combinou um valor específico. O proprietário apenas diz: ide-vos e também trabalhar, e eu vos pagarei o que for justo. Veja bem, Mateus 20, versículo 4. Obviamente, nesse caso, o esperado seria, ou seja, um pagamento proporcional às horas trabalhadas. De acordo com o costume da época, os trabalhadores recebiam o pagamento no final do dia do trabalho. O proprietário começou o pagamento primeiro, ou seja, começou com os últimos funcionários contratados, até chegar o primeiro contratado do dia. Para os que chegaram por último, o proprietário da vinha lhe pagou um denário. Isso significa que mesmo tendo eles começado a trabalhar por volta das 5 horas da tarde, eles receberam o pagamento pelo dia todo de trabalho. Mas quando chega a vez de que o proprietário paga os trabalhadores que foram contratados primeiro, houve um problema. Os trabalhadores que trabalhavam o dia todos, que acharam que receberiam mais do que os outros que chegaram depois, mas não foi isso que aconteceu. Os trabalhadores começaram a trabalhar na vinha, às 6 horas da manhã, receberam um denário, mesmo assim tendo sido combinado com eles sentiram injustiçados. O significado da parábola dos trabalhadores da vinha, sem dúvida, é a parábola, da ideia, principal do que a respeito de recompensa de Deus, e dada conforme a sua soberana vontade. Ele é justo, ele é totalmente bondoso, embora essa justiça não pareça corrente aos homens, mas ele é justo. Nossa mera interpretação humana realmente pode parecer ter sido injusta ao fator, de falar de um fazendeiro provendo, ou seja, o mesmo pagamento para todos os trabalhadores da vinha. Mas os trabalhadores que chegam por último na vinha também precisam
sustentar sua casa, sua família, da mesma forma que os chegaram primeiro. Dessa forma, o proprietário foi generoso e foi bondoso para com todos. O interessante é que a bondade do proprietário pareceu ser injusta e má aos olhos dos outros trabalhadores. Por isso, o proprietário da vinha disse: amigo, não estou sendo justo contigo. Não combinamos que pagaria um denário por um dia de trabalho? Sendo assim, toma o que é teu e vai-te, pois é meu desejo de dar a estes últimos tanto que dei a ti. Porventura, não é permitido fazer o que quero do que é meu? Ou manifestar uma inveja porque eu sou generoso? Mateus 20, 13 ao 15 está relatada essa conversa. Por isso podemos perceber que o princípio dessa parábola fica claro na seguinte sentença: assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Mateus 19, 30, Mateus 20, 16. Basicamente, quando Jesus inclui o elemento tempo de forma externamente, vamos dizer, extremamente sábia, ele queria ensinar o que o apóstolo Paulo entendeu perfeitamente lá em Efésios 2:9. A recompensa merecida dos trabalhadores. Em Efésios 2:9, entendemos que a recompensa não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Não é pela importância de uns sobre os outros. Não é pela quantidade de serviços feitos ou por tempo de casa. Afinal, a salvação não é uma aposentadoria. A recompensa, ela é pela graça, determinante segundo a vontade do soberano. E ela é justa, ela é perfeita, e ela é da vontade do nosso Deus. Em algumas traduções, Mateus 20, versículo 16, traz a frase: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa frase cabe muito bem nesse ensino. Ele reforça a lição de que muitos possuem preocupações do que poderão ganhar para si mesmos, tanto no mundo presente quanto no mundo futuro. É seguro, ou seja, a respeito até do Evangelho, mas o resultado disso é que apenas poucos são os que entendem que não é por mérito ou recompensa, mas por favor merecido. Alguns estudiosos também aplicam nessa parábola uma interpretação mais exclusiva e relacionada aos judeus e aos gentios. Dessa forma, embora o evangelho tenha sido pregado primeiro aos judeus, posteriormente, também foi anunciado aos gentios, mas os gentios receberam os mesmos privilégios, as mesmas vantagens dos judeus, que foram chamados primeiro. Lição prática da parábola dos trabalhadores da vinha, Todos nós podemos nos ver dentro dessa parábola dos trabalhadores da vinha. Certamente podemos extrair dessa parábola muitas lições para aplicarmos em nossas vidas. Vamos meditar em algumas lições que separei aqui. Primeira, éramos emprestados. Nós estávamos ansiosos, sem proveito algum, mortos em deleite e em pecados. Éramos escravos do mal. Mas Deus nos chamou. Ele veio ao nosso encontro e nos convocou para um trabalho em sua obra. Esse trabalho basicamente se resume em anunciar o Evangelho. E quem nos recompensará por isso? É Deus. Essa recompensa, porém, não está baseada no fator de termos trabalhado, mas simplesmente no fator de termos sido chamados para esse trabalho. Isso deixa claro que não somente merecedores,
de reconhecimento algum, querido. Não somos. Por isso é que ele nos recompensa unicamente por sua graça. Porque mesmo que fizermos tudo, ainda seríamos servos inúteis. Logo, todo mérito é dele. Ele é o proprietário. Ele é o nosso. E ele nos encontrou. E ele nos chamou. Alguns ele chamou logo pela manhã. Outros no meio-dia. Outros um pouco mais tarde. E ainda outros quase no fim do dia. Mas de forma geral, todos éramos igualmente emprestados. Estávamos perdidos, irmãos, de modo que não havia um justo sequer. Romanos 13. Segundo ponto. Muitas das vezes, nós éramos invejosos. Outra lição muito importante na parábola dos trabalhadores da vinha é a relação a respeito da inveja. Quantas vezes questionamos a Deus por ter abençoado alguém que julgamos ser menos dignos do que nós? Olha aí. Às vezes vemos que uma pessoa recém-chegada à obra de Deus sendo grandemente abençoada. Aquilo nos afeta. E devemos lutar contra esse tipo de sentimentos, irmãos. De modo e de todas as formas, pois Deus manifesta a sua extraordinária graça a quem Ele quer, irmãos. Quanto a nós, devemos apenas ser gratos. Gratos também por termos sido alcançados por essa mesma graça. Terceiro ponto dessa lição. No dia da recompensa final, teremos surpresa. Muita gente se surpreenderá com o que encontrará na consumação do reino dos céus. Algumas pessoas são chamadas no final de suas vidas, mas mesmo assim, elas serão para Deus tão importantes quanto aqueles que serviram na obra durante muitos anos. Devemos nos lembrar de que encontraremos tanto o ladrão que se arrependeu presente a morrer ao lado do nosso Jesus Cristo, como também Timóteo, que trabalhou na obra desde sua mocidade. Quarto ponto dessa lição. Devemos entender o nosso lugar, queridos. Esta é a lição prática mais importante de todas presente. Nessa parábola, contada por Jesus, precisamos entender que Deus não deve nada para o homem algum. É importante e é impossível para o homem, né? Ou seja, o homem negociar com Deus a recompensa dele. Ele dar a quem quiser, ou quanto quiser, de forma como quiser. Cabe a nós reconhecermos que Ele é sempre justo em todas as suas decisões. A bondade do Senhor não pode ser medida pela expectativa humana. Não, não. Você também pode